Olá, amigos e amigas que acompanham o Mal à Memória, sejam bem-vindos a mais uma publicação aqui agora no formato podcast, onde vamos narrar aqui um caso enviado pelo engenheiro agrônomo Orlando Lisboa de Almeida, Mauá, anos 60, quando tudo era meio longe. Antes de mais, lembrar, sou de 1950 e viemos para Mauá em 1961. Nessa época, Mauá tinha seus 40 mil habitantes aproximadamente, arranjados nas baixadas, e os morros geralmente tinham o verde, que hoje quase não tem, mas faz parte da vida. Poucas ruas eram calçadas, e menos ainda asfaltadas. Naquele tempo, quando iam colocar revestimento em ruas nas mais centrais, de mais movimento, como Mauá era a cidade rica em pedras de granito, dessa que comumente vira pedra britada, era comum pavimentar as ruas com os chamados paralelepípedos, pedras retangulares cortadas de forma artesanal pelos canteiros especialistas nessa área. O calçamento era mais nas avenidas onde passavam os ônibus, como acesso à Vila Cis, bairro Matriz, o Miolinho do Centro e a Barão de Mauá, até os lados de Itapeva, calçamento com paralelepípedos. Vamos então ao tal longe: padaria, longe, farmácia, longe, escola, longe. Eu morava na Vila Bocaina, ao lado da Avenida Itaparque, e as padarias mais próximas que me lembro eram a Padaria Brasília, na esquina do Viscondinho, na Rua General Osório, a Pauliceia, ao lado da Praça da Bíblia, e a padaria no centro, que se me lembro era dos Perrela. Escola, no começo, era mais o Viscondinho, ali na General Osório, e em 1965, mais ou menos, foi construído o Viscondão, hoje Terezinha Sartori. Estudei a quarta no Viscondinho de dia, fiz ginásio e colegial à noite no Viscondão. De casa ao Viscondão eram uns 2 quilômetros de ruas meio escuras, muita garoa e vento, boa parte do ano, e segui a vida. Mais tarde, um pouco, surgiu o Colégio Humberto de Campo, não longe do Viscondinho, e era um colégio particular. Depois, o colégio mudou de lugar. Nesse tempo, o seu Agenor, morador da Vila Bocaina, foi da zona rural no passado, tinha uma carrocinha de tração animal e fazia fretes durante parte do dia. Trabalhava à noite como zelador na Porcelana Mauá. Ele fazia pequenas mudanças, mas o frete mais comum era ir até Capuava buscar botijão de gás para as pessoas. Diga-se de passagem, uma crueldade, as pessoas não terem gás por perto. Havia caminhões que distribuíam um calendário de papelão no formato de um pequeno bujão, dizendo os dias que passavam para vender o gás em cada rua. Mas, no dia que havia gás no portão, poderia não haver grana no bolso da dona de casa. Aí o gás acabava, e isto sempre acontecia quando a dita cuja estava usando o fogão. Daí não tinha jeito. Era chamar o carroceiro e este pegava o botijão vazio e ia até Capuava, aquele trecho grande, tendo que passar pelo centro da cidade. As pessoas às vezes tinham dificuldade para pagar o frete e ofereciam o segundo botijão como pagamento. Digo segundo porque na compra do fogão costumava vir 2 botijões, um cheio e um vazio. A pessoa vendia um às vezes para pagar o frete, como foi dito. Nessa, o seu Agenor acabou tendo um micro estoque de botijões, e assim, quando ia lá em Capuava, já trazia uns 4 ou 5 botijões e deixava em estoque, meio escondido para não ter problema. Vinha uma dona de casa pedir botijão e tudo ficava rapidinho. Era de casa até a casa do cliente, e assim foi por um bom tempo. O combustível do cavalo era farelo de trigo molhado no coxo, no cercado perto da casa, e capim cortado nas beiras dos córregos ou mesmo no mato da Aliança, onde hoje seria o fundo do Parque das Américas e parte do Guapituba.
Seu Agenor, nessa de carroceiro, acabou fazendo muitos amigos e também tinham os seus carrinhos de animal, inclusive alguns que tinham com a chamada charrete, esta de passeio, como a dos Bertolino Tomás e alguns outros. Nesse tempo, anos 60, havia uma improvisada raia ou pista de corrida de cavalo entre o que é hoje o Parque São Vicente, que é depois de 1961, e a linha de trem, num espaço entre a Avenida João Ramalho e a linha de trem. Ali era comum os carroceiros e os que gostavam de andar a cavalo se reunirem de vez em quando para bater papo, fazer rolo, troca de carroças, charretes, animais e ver eventualmente alguma corrida improvisada. Então, por mais simples que fosse tudo aquilo, eram e são parte da nossa vida e as recordações são eternas. Seu Agenor, que hoje está no andar de cima, bença, pai.